A gente vai começar com o primeiro capítulo do livro Pastoreando o Coração da Criança. E de vez em quando vai aparecer o outro também, o Instruindo o Coração da Criança. Mãe! Mas a mamãe tá gravando. Vai tá gravado para quem não conseguir pegar do início, ver depois. Então tá. O livro começa fazendo um alerta pra gente. E eu acho que é o caso da gente até pensar nisso antes de começar tudo. Que é que nada é uma garantia. Que nada do que a gente possa fazer pelos nossos filhos é uma garantia de que eles realmente vão ser salvos, né? Porque quem salva não somos nós. Quem salva é o Espírito Santo. Então, a gente precisa estar chegando no livro, chegando na palavra, chegando nesse estudo, chegando em tudo na nossa vida, pensando e entendendo em relação aos filhos que não está nas nossas mãos, que nada do que a gente fizer é garantia, mas que nós podemos e precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor, com o que Deus quer, principalmente para a vida deles, para a gente poder ser aquilo que Deus deseja, que é verdadeiramente ser uma bênção, glorificar o Senhor, ensinar a eles a palavra e sobre as coisas de Deus. Então, aqui já começa logo com uma frase assim, aqui na página 20, que eu achei bem interessante. O coração determina o comportamento. O que você diz e faz expressa a orientação do seu coração. Isso é uma verdade tanto para as crianças quanto para nós, adultos. O que nós fazemos, o que nós representamos dentro da nossa casa, tanto dentro quanto fora, para os nossos filhos, eles estão o tempo inteiro vendo, o tempo inteiro aprendendo com o que nós estamos fazendo. Marcos 7, de 21 a 22 diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Esses males, em palavras e ações, vêm de dentro, vêm do coração. Então, o que nós fazemos com a nossa vida, a forma com que nós vivemos, tudo isso comunica aos nossos filhos o que está dentro do nosso coração. Qual é o propósito principal da gente? Qual é o nosso objetivo de vida? Isso reflete para os nossos filhos o que está dentro do nosso coração. Então, caminhar nessa verdade faz a gente caminhar refletindo o que eu estou representando, o que eu estou apresentando para o meu filho. O que eu quero que ele seja, eu preciso ser. Acaba que a gente entra nessa consequência, né? Entender que a boca fala, né, do que o coração está cheio e que a nossa vida representa o que está dentro do nosso coração, a gente chega nessa conclusão. O que eu estou representando para o meu filho para que ele seja isso futuramente? Cara, isso muda muito a nossa forma de viver. O que os nossos filhos dizem, o que eles fazem, é um reflexo do que está dentro do coração deles. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Então, a questão básica do ensino dos nossos filhos é sempre essa. É o coração. Ele é o centro do controle da nossa vida. E a nossa disciplina, a nossa correção, as nossas instruções, o nosso caminhar, ele tem que ser sempre voltado para o coração. Nós precisamos, como ele disse aqui também, o Ted Tripp, na página 23, ele falou assim, desmascarar o pecado. Esse é o nosso propósito, porque fato é que a criança nasce em pecado. Deixa eu ver se eu já estou passando para frente. Não estou não. Agora a gente precisa também falar sobre isso. A criança nasce em pecado, nós já nascemos em iniquidade, como diz lá em Salmos, né? Davi fala isso. Em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, nós precisamos desmascarar, mostrar para os nossos filhos, pedir primeiramente a Deus que nos mostre quais são os pecados que estão no coração deles. E para a gente poder também desmascarar o pecado deles. E mostrar para eles como vencer esses pecados. E engraçado que a gente não vê isso quando é pequeno, né? A gente não vê. Amiga, eu sei que tu tá enrolada aí, mas se tu quiser falar alguma coisa, participar em algum momento, tu liga teu microfone e fala, tá? A Ana acabou de acordar. Eu sei que a gente não tem esse costume, né? De imaginar assim, poxa, mas duas crianças brigando por um brinquedo, é egoísmo? É pecado isso? Será que não é fase? Pecado. Né, amiga? Pecado. Será que não é fase? É
pecado, né, Lolo? Querendo ou não, a gente precisa entender que se nós nascemos em iniquidade, o que tem no nosso coração é tolice no coração da criança, que é o que a palavra nos fala, lá em Provérbios, né? No coração da criança tem tolice. Então, eu sei que a gente pode muitas vezes pensar assim, mas não é possível, eles nascem tão puros, né? Tão limpinhos. Só que não é o que a palavra de Deus nos fala. E a gente precisa entender isso, a gente precisa enxergar através da palavra. E o que a palavra nos diz é, no coração tem pecado. E a gente precisa desmascarar esse pecado. É o que o autor também diz aqui, já logo no início do livro. Nossa preocupação é desmascarar o pecado do nosso filho, ajudando ele a entender como o comportamento dele reflete um coração pecador. Nós precisamos aprender, aí vem um ensinamento que para mim foi crucial. Nós precisamos aprender a envolver os nossos filhos em amor mesmo. E não só correção, mas em amor, envolver eles de uma maneira que a gente não reprove eles pelo pecado deles. Mas a gente se enxergando também como pecador, nós possamos ter compaixão, amor pela vida deles e poder verdadeiramente assim ajudá-los, né, nessa missão, nessa luta que é você vencer o teu pecado, porque nós também estamos nessa luta, nós também estamos nessa caminhada. Então, eu acho bem legal a gente entender que a criança, embora ela seja algo que Deus colocou sob os nossos cuidados, ela não é menor do que nós no reino de Deus, né? Pelo contrário, né? Jesus fala, né? Quando as crianças vão até ele e os discípulos impedem, Jesus fala que aquele que não recebeu o reino como criança não entrará no reino de Deus, porque o reino de Deus pertence às crianças. Aí entra até aquele livro, né, amiga, que tu me indicou, que é o Pescadores de Crianças, do Spurgeon, que ele fala isso também. Que provavelmente a maior parte da população do céu, né, vamos dizer assim, são crianças, porque deles pertence o reino de Deus. E se não for de crianças propriamente, os adultos que estiverem, eles serão como criança, porque senão tu não entra. Então, nós precisamos aprender a ser como eles, mas ajudá-los contra os pecados deles. A questão do amor e dessa coisa de envolver em amor é o que faz a diferença, eu acho, na educação que a gente dá, né? Em Mateus 15, Jesus censura os fariseus por se preocuparem demais com o exterior. E nós fazemos muito isso. Nós nos preocupamos muito assim, senta, porque todas as crianças estão sentadas, preste atenção, fale isso, diga aquilo, de tal forma, x, assado. Então, a gente tem meio que um molde de comportamento para os nossos filhos, que geralmente é baseado nos filhos dos outros, e eu acho isso, assim, um engano, mas tudo bem. A gente tem um molde e a gente acha que a nossa criança tem que se encaixar naquele molde. Só que não, como Jesus fala mesmo ali em Mateus 15, né? Nós não podemos focar só no exterior. Um fato é que um coração transformado, um coração convertido, um coração que tem como propósito glorificar o Senhor, automaticamente é um coração que externa também isso. Então, a criança que entende a questão do pecado, que entende a sua posição no reino de Deus, que entende porque uma coisa é verdade, que o Spurgeon também fala no livro Pescadores de Criança. As crianças, elas podem e a gente deve lutar pela salvação delas. A gente deve orar por isso e se esforçar para ajudá-las a serem salvas, verdadeiramente salvas. Então, as crianças que são salvas, né, que têm essa tendência de entender o que Deus quer delas, o que é o reino de Deus, elas acabam exteriorizando isso. E sendo crianças obedientes, sendo crianças automaticamente que se submetem à autoridade, crianças que são comportadas pelos moldes, né? Mas que não deixam de ser crianças, então. São criativas, são brincalhonas, são comunicativas, porque a essência delas ainda é a mesma. Ainda são crianças, e a gente precisa entender isso. Sim, já falei sobre isso. E nisso a gente acaba finalizando aqui, para a gente finalizar no primeiro capítulo, uma coisa importante. Nós precisamos buscar
as respostas do nosso ensino, as respostas das nossas dúvidas sobre ensino de filhos na palavra de Deus. E aí entra uma coisa que para mim é um desafio no mundo de hoje. Como a gente calar, fechar os ouvidos para a psicologia humanista, por exemplo, para a psicologia da vida de hoje em dia. Olha isso aqui. Tá brincando ali atrás. Como a gente calar, né? Verdadeiramente calar as falas do mundo de hoje e focar, prestar atenção, ter como centro a palavra de Deus, o ensino que o Senhor nos dá na palavra dele. Porque, cara, é incrível. Todo mundo hoje em dia fala sobre educação de filhos e crianças. E não é só hoje em dia, isso já é antigo, com certeza. Porque entender as crianças já é bem passado, já é bem antigo. E aí eu fico, né, como fazer isso? E a resposta eu acho que é simples, né? Inclusive, ele dá aqui pra gente, né? Ele fala aqui, finalizando no primeiro capítulo, na página 25, ele fala: estou convencido de que as escrituras são suficientemente fortes para oferecer para nós todos os modelos e conceitos que nós precisamos para essa tarefa. Por muito tempo, a igreja tentou integrar formas de pensamento bíblico e não bíblico. Foi o que eu falei, né? A gente acaba pegando um pouco do que o mundo fala e tentando juntar as peças e tentando encaixar na Bíblia. Só que a gente está fazendo totalmente o contrário. O certo é a gente pegar a Bíblia e apresentá-la para o mundo. E aí sim a gente vai estar glorificando o Senhor, né? Que esse é o nosso propósito. Nós precisamos, então, nós precisamos entender os nossos filhos em relação a um conjunto de questões. E aí entra no que ele vai começar o segundo capítulo. A criança, o seu relacionamento com as influências formativas da vida, a criança e o seu relacionamento com Deus. São esses dois pontos que ele vai começar no segundo capítulo, que vai fazer com que a gente resuma um pouco do que as escrituras, do que a palavra de Deus nos apresenta como um ensino para os nossos filhos. Então, se a gente entender a questão do fruto amargo no coração dos nossos filhos e a gente entender a nossa tarefa biblicamente, aí a gente vai começar a fazer um molde correto de ensino que é bíblico. E esse molde correto bíblico, ele vai nos ensinar o quê? Que a gente precisa entender a relação das crianças com as influências da vida, ou seja, o que a vida traz para ela, e a relação da criança com Deus. Esses dois, se a gente entender esses dois e formular isso pela palavra, a gente vai criar, então, um molde cristão de ensino para os nossos filhos. E aí eu fiz uma analogia, né? Uma imagenzinha de ideia que nós precisamos, que ajuda, né, pra gente entender, que é essa árvorezinha aqui, ó. Tá vendo essa árvorezinha? Raízes e a planta. É muito mais fácil pra gente podar a planta, cortar, que seria a questão do comportamento, do que é externo. É muito mais fácil pra gente podar o que tá aqui fora e não arrancar a raiz. É muito mais fácil. Então, se a gente entender que a palavra de Deus, o ensino do Senhor, ele trata a raiz do problema, a gente entende que é um trabalho muito maior do que você simplesmente vir e podar a parte de cima da planta. Então, ir na raiz do problema é trabalhoso, não é fácil, é trabalhoso. E nós precisamos, como eu falei, buscar isso na palavra, identificar o pecado e buscar identificar também a solução que está na palavra de Deus, o conceito de criação de filhos, né? Aí ele começa o capítulo 2 dizendo quais são as influências que moldam o comportamento dos nossos filhos. Com essa imagenzinha aqui, ó. Essas são as influências que vão interferir em quem essa criança vai ser futuramente, como adulto e tudo mais. Deixa eu fechar essa porta aqui só para as brincadeiras dele lá não interferir. Senão não consigo raciocinar. Influências, então, elas servem como molde e a reação da criança, na verdade, vai determinar essas influências. O que ele diz aqui? Ele começa dizendo o seguinte:
nós conseguimos determinar as influências. Nós dominamos e conseguimos determinar quais vão ser as influências na vida da criança. Mas a criança é um ser reagente. O que isso significa? Que ele vai reagir a essas influências. E a forma como ele vai reagir a essas influências que vai determinar, na verdade, o caráter dessa criança, o caminho por onde essa criança vai seguir. Ei, Mayara, eu vi que você entrou. Se tu quiser participar, em algum momento falar alguma coisa, tu só liga o teu som aí e fala, viu? Falei a mesma coisa pra Dani, que também tá participando aqui. Fiquem à vontade. Tá bom. Tá bom. Eu marquei algumas coisas aqui, mas aí eu vou precisar usá-las. Quer falar alguma coisa do primeiro capítulo? Eu vou deixar, como eu acabei entrando um pouquinho atrasada, até peço desculpas, eu vou deixar pro segundo. Aí eu não sei o que tu falou para não falar algo repetido. Tá, beleza. Eu tô gravando também a aula. Aí pra aula, sim. Isso é porque eu tô... A minha igreja tá fazendo aula direta e a gente acaba falando assim. Mas eu tô gravando esse nosso estudo aqui. Aí, se você também quiser depois assistir ou aí acrescentar alguma coisa, a gente vai somando. Não tem problema. Então tá. Combinado. Continuando esse negócio das influências, né? Aí ele vai falando sobre quais são essas influências que vão determinar, né, o efeito que elas vão ter nas crianças. E aí são 5 influências. Deixa eu ver se são 5 mesmo. Sim. São 6 influências. 6 influências. Estrutura familiar, valores familiares, papéis familiares, resolução de conflitos. Cara, esse aqui pra mim, esse aqui é forte. 5, como a família reage ao fracasso da criança. E 6, a história familiar. Esses são as 6 influências. E ele vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas influências. Crianças, como eu falei, elas são seres reagentes a influências. E a reação delas entra na questão do âmbito de que é Deus quem determina a reação delas. Tem a personalidade, tem a questão de tendências naturais da criança. Tem criança que é mais chorona, que é mais dependente, que é mais grudinho, que nem eu falo aqui em casa, que é o caso da Lulu. Ela é um grudinho, ela é, assim, sentimental. Se você fala de qualquer jeito com ela, ela sente. Questão da personalidade e questão de que foi Deus que colocou isso nela. Então, a forma como ela, essa aqui, reage é o que Deus determinou sobre a vida dela. Isso está lá em Filipenses, inclusive, Filipenses 2,13. Pois é Deus quem produz em nós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua vontade. Olha só, que versículo claro, eu vou até repetir, porque eu amo esse versículo. Pois é Deus quem produz em nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua vontade. Então, o nosso querer, o nosso realizar, até o nosso estudo aqui hoje, foi algo que nasceu no coração do Senhor. E que foi Deus que colocou no coração da Mayara, no meu coração, no coração das outras meninas de participarem, de assistir. Então, assim, eu tenho certeza que esse estudo aqui, ele não é por nossa vontade, não é o nosso desejo, mas é a vontade do Senhor se realizando através de nós, né? E isso é o ensino dos nossos filhos, é a mesma coisa. É a vontade do Senhor sendo realizada através de nós. Nós somos apenas ferramentas, né? E como se ele fosse quem está esculpindo uma peça e nós somos as ferramentas para essa escultura estar finalizada. E é o que eu sempre oro ao Senhor pedindo que eu seja uma ferramenta de fácil manuseio. Esse é o meu pedido. Que o Senhor possa me moldar da forma com que Ele precisa me usar. Para que a escultura final, que são os meus filhos, estejam como Ele quer. Porque o fato é que nós também somos pecadores, nós também somos errados. Então, os nossos pecados interferem muito, atrapalham muito, né, o trabalho de Deus. Mas essa é a realidade com que Deus já está acostumado a trabalhar. Porque Ele, na sua infinita misericórdia, bondade, Ele entende, né? E trabalha conosco dessa forma mesmo. Uma vez meu pastor disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Deus, ele é perfeito, mas ele não é perfeccionista. Então, ele trabalha com ferramentas não perfeitas, que somos nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Certo. Segundo, então assim, a primeira... Pode falar.
Quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar até que meu pastor, ele falou a mesma coisa, por coincidência. Ele usou esse mesmo exemplo com a gente. Gente, isso influenciou muito, né? Muito, realmente. Lulu falou. Não, tem não sei se tu não chegasse a esse ponto, mas dentro de valores em família, tem uma pergunta aqui, nisso que você estava contextualizando sobre a gente trabalhar a nossa personalidade, o que a gente acredita para refletir nos nossos filhos, né? Aí tem uma pergunta que ele coloca assim: a pergunta que você precisa fazer é esta: os valores de seu lar são baseados na tradição humana e nos princípios básicos deste mundo ou em Cristo? É uma dificuldade muito grande, pelo menos aqui, sabe, aqui em casa. Porque a gente tá influenciado e nem percebe, né, Mayara? É, justamente. A gente não percebe, é uma coisa... A gente tenta se policiar muito, mas sempre, né, tem alguma coisa ou outra que na verdade não é de Cristo, a gente nem percebe. Sim, sim. E são coisas pequenas, na maioria das vezes coisa pequena, numa forma de falar. E também, muito disso é porque a gente foi ensinada assim, né? Não sei você, mas eu fui. Minha família se diz católica, mas na verdade ninguém nem vai na igreja, sabe? Então, realmente, eu fui ensinada dessa forma. Eu também. Eu fui ensinada pela minha mãe muito assim, bem contra mesmo que a palavra fala. Minha mãe era meio assim: você tem que estudar para ser alguém na vida, não pode depender de marido, não é para ficar em casa cuidando de filho, e como se só esse fosse o caminho a ser seguido. Não que a mulher não possa estudar, não que a mulher, né, não possa ter uma profissão, um trabalho, mas é como a gente aprende também lá em Tito 2, né? Que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, amarem seus maridos, ensinarem seus filhos. Então, assim, se Paulo ensina isso, né, para Timóteo passar isso para a igreja, é porque esse é um ensinamento básico de toda a esposa, né? Então, assim, mesmo que a gente, que nem a própria mulher de Provérbios 31, ela também trabalhava fora, né? Mas o foco principal dela estava dentro de casa. Então, não tá errado você trabalhar fora, mas também você só não pode abdicar da sua do seu primeiro chamado, que é dentro da sua casa, né? E a minha mãe me ensinou completamente o contrário disso. Mas eu só fui aprender isso, assim, tem pouco tempo. A Dani, minha amiga... Ainda tô tentando aprender. Ainda tô aprendendo. A Dani, minha amiga que tá online aqui, ela tava me lembrando esses dias como que eu era, assim, que ela me conheceu nessa época, assim, que eu tava, tipo, eu que tenho que me virar, eu que tenho que ser independente, eu que tenho que correr atrás das minhas coisas. Então, assim, é um trabalho de Deus em nós, que é o que eu te falei, que eu vivo orando, pedindo ao Senhor para Ele me ajudar a ser a ferramenta que Ele quer. Não, aqui no livro não, só no seu caderno. Amiga, eu tô prestando atenção aqui, tá? Não tô comentando muito porque eu tô de olho nas meninas aqui, que a gente tá perto do lago. Tá todo mundo né? Mas eu tô ouvindo aqui, prestando atenção. Mas aqui, em relação a isso que você falou aí, aqui é a mesma coisa que em casa, o Wilson, né? O pensamento dele é totalmente estudar, porque tem que trabalhar, ser independente e tudo mais. E tudo que eu desejo, assim, maior que eu desejo, né? Para elas, assim, é que elas, né, vivam para a glória de Deus e que eu tenho essa vontade, assim, fico assim, pensando, nossa, eu queria tanto que elas cuidassem dos filhos delas como eu cuido, sabe? Que mal, não tem, sabe? Que prazer maior na vida que tem da gente cuidar da nossa família, da gente gastar o nosso tempo com os nossos filhos. Eu fico falando para ele, eu falo assim, que chegar no final da vida, ninguém nunca vai se arrepender de ter ficado tempo demais com os filhos, de ter dado toda a atenção, todo o seu tempo, né? Agora, de ter gastado o tempo com outras coisas, com certeza, né? Com certeza. Ter trabalhado demais. É isso. Para outras coisas, ser egoísta, né? Olhar só para o próprio umbigo, né? Sim, sim. Aqui eu acho que eu faço esse papel e meu esposo já faz o contrário, porque ele, diferente de mim, ele tem uma base cristã. A mãe dele passou isso para ele, é evangélica há muito tempo. Então, ele cresceu pensando diferente. Inclusive, assim, tinha momentos que, no começo do namoro, eu ganhava mais que ele, por exemplo. Ele nunca se importou com isso. E ele vive brincando, falando assim, vai trabalhar e ganhar muito para eu ficar em casa cuidando de Benício, que é o meu filho.
Como é que ele pensa assim? Ele é mais tranquilo. Gostei. Essa questão é até o que ele fala aqui no primeiro ponto das influências, né? Que é a estrutura familiar. E aí entra também no segundo, que é os valores familiares, que nem você falou, Mara. Que o seu marido, ele teve um ensino que foi diferente do teu. Que o teu, é católico, família católica, tudo. Então, é a questão de quais são os valores daquela família. O que tem valor para aquela família, né? E o amor, vamos dizer assim, o amor em qual sentido? O amor do sentido verdadeiro. O que eu amo como objeto, como ideia, como cultural, o que eu amo vai também ser refletido na forma de amor deles. Então, a gente precisa, assim que a gente casa, que estamos formando nossa família, eu vou mandar depois esse vídeo que vai ficar gravado, e eu vou colocar no YouTube, eu vou mandar para meninas que estão casadas de pouco tempo, para elas já se prepararem para o que vai vir, sabe? Porque a gente precisa, desde cedo, a gente moldar na nossa casa quais são os valores que a gente vai seguir. E isso é um trabalho em conjunto, é marido e mulher, né? Fazendo junto. E por quê? Porque os nossos valores vão refletir neles. Os ídolos do nosso coração são muito facilmente vistos pelos nossos filhos. E aí, meu pastor também indica muito esse livro, que é Você é Aquilo que Você Ama. É um livro do J.K. Smith. Esse livro, ele vai, assim, literalmente no coração do problema, né? Ele vai, assim, direto, ele é bem cirúrgico e ele vai te mostrando em cada capítulo desse livro. Esse livro tem no Pilgrim, eu não sei se vocês têm esse aplicativo, mas é muito bom. Ele tem no Pilgrim, vale muito a pena ler, porque você vai enxergar coisas que tu não enxergava, que eram ídolos para você. Às vezes, costumes, hábitos, né? Certos pensamentos, algumas coisas que a gente fecha, que aquilo ali é como se só aquilo ali presta. E aquilo acaba sendo como um ídolo para ti. E as crianças, elas parecem que elas têm a visão aberta, amplificada, e elas conseguem enxergar isso na gente e automaticamente elas vão reproduzindo. É incrível, é incrível. Eu acho que vocês com certeza já devem ter sentido isso também na casa de vocês, porque é só você ver a criança crescer um pouquinho, passa ali de 1 ano de vida, 1 ano e meio, ela começa a ter o mesmo jeito de andar, de falar do pai e da mãe, né? A mesma forma de tratar as outras pessoas que os pais tratam, os animais. Cara, isso é incrível. Tu entra na casa de uma pessoa, você vê a forma como a criança trata o animal, pode ter certeza que é o jeito que os pais tratam o animal também. Pode ter certeza. Porque aí eles refletem direitinho. Criança não mente, inicialmente, assim, né? Em comportamento. Em relação ao comportamento, a representar o que eles aprendem dentro de casa, elas não mentem, né? Então, a gente precisa se perguntar, o que tem importância pra gente na nossa casa? A Bíblia é importante na nossa casa, né? Aí ele fala até no livro, ele faz Lolo, por favor, porque a mamãe tá aqui agora, não atrapalha. Ele fala na página 30 assim: um furo na calça tem mais valor do que uma briga na escola, né? Então, assim, tem família que você quebrou um vaso, meu Deus do céu, quebrou o vaso, e aí a criança fica super chateada porque ela quebrou o vaso. Ao invés, tipo assim, ficar chateada porque ela desobedeceu a mãe e tá jogando bola na sala e a mãe já tinha falado que não era pra jogar, por exemplo. E muitas vezes a gente, como mãe, a gente acaba também falhando em policiar nós mesmas nas nossas falas. Porque a gente cria regras o tempo inteiro, né? Só que a gente não faz muito... A gente não se empenha muito em manter essas regras funcionando. Então, por exemplo, aqui em casa, isso é uma regra da minha casa. Que eu sei, por exemplo, que já não é na casa da minha amiga Dani. Por exemplo, eu não gosto de criança em pé no sofá. Aqui na minha casa, não gosto. Da Eloá, principalmente, em pé no sofá. Porque eu tenho medo de cair. Eu acho que pode cair, bater a cabeça. E eu vivo vendo casos de criança que caiu e que se machucou de um jeito que foi irreversível. Então, eu fico com essa coisa na cabeça. E eu não gosto de criança em pé no sofá por causa disso. E aí é uma regra da casa. E a Eloá já sabe. Se por um acaso eu passo assim na sala e eu vejo ela em pé, mesmo que ela não tenha caído, eu preciso manter a minha regra funcionando. De ir lá e falar, olha, você me desobedeceu. Eu falei que não pode ficar em pé no sofá. Eu preciso mostrar para ela que essa regra tem valor antes mesmo que alguma consequência aconteça. Então, eu não posso só ir brigar com ela, não posso só ir corrigi-la pela desobediência dela se ela cair.
Mas eu preciso corrigi-la pela desobediência dela, mesmo se não tiver tido nenhuma... Você já viu isso? Chama seu pai te ajudar. Quero fazer cocô, mamãe. Tô nessa fase ainda não. Adoro estar junto com ela. Eu sempre deixo ela participando de tudo aqui em casa. Até quando vai ter as aulas da igreja, né? Os estudos e tudo, aí ela participa de tudo e volta e meia ela vem no meio. Mãe, quero fazer cocô, mãe, quero fazer xixi. Desse ponto aí que tu estás falando, Raquel, além da questão de ser uma regra e tem que ser cumprida, já que você estabeleceu como... Eu estou falando mais baixo, que minha esposa está botando ele para dormir. Tem a questão também da gente cumprir com o que a gente fala, né? Eu não sei se é bem nesse livro ou outro que eu li, mas é aquilo que a gente coloca, a gente tem que cumprir, que muitas vezes, isso eu falo por minha criação também, né? Eu confrontava muito. Minha mãe, ela acabava cedendo a situação. Eu sempre fui uma criança que confrontei muito meus pais. Então, a partir disso foi que eu comecei, porque meu filho tem 6 meses, ele ainda não entende nada disso aqui. Mas eu já sei que ele vai ter uma dificuldade, porque ele vai ser o reflexo do que eu vou passar para ele, né? Então, esse é um dos motivos que eu estava buscando esse ensino, para entender esses pontos aí, justamente o que você está falando. E como eu vou colocar uma regra e como é que eu vou conseguir manter essa regra e que a regra, na verdade, ela não seja baseada no que eu acho, né? Que eu acho que isso é um ponto importante. Na verdade, e é porque você deu um exemplo corriqueiro, né, do dia a dia. Mas aí quando se trata da educação dele baseado em Cristo, né, na Bíblia, não é bem o que eu acho ou o que eu acho que é certo, é na verdade o que é certo baseado na Bíblia e que eu preciso colocar aquilo ali como não imposição, mas como uma regra, né? Para que ele entenda. Mas isso vai refletir em coisas até pequenas da vida. E a gente precisa escolher uma coisa que a Simone Quaresma falou uma vez no ensino dela. Não lembro agora onde, porque eu vivo vendo vídeo dela e eu recomendo muitos vídeos dela. Uma coisa que ela falou assim, que nós precisamos escolher as nossas lutas. Nós precisamos escolher as nossas batalhas. Porque senão você vai batalhar por tudo. Você vai lutar pelo pote fora do lugar, você vai lutar por tudo e aí você vai viver um dia inteiro só brigando e lutando e reclamando. Então, a gente precisa escolher o que é importante na nossa casa, o que eu priorizo na cultura do meu lar, porque cada lar tem a sua cultura, né? É engraçado você entrar no lar de outras pessoas e perceber que é diferente do seu, porque tem uma cultura diferente ali dentro e quem molda essa cultura são os pais, né? Então, assim, a gente também está sempre orando e pedindo para o Senhor influenciar na cultura da nossa casa. Você fez cocô? Muito bem. Sem sapinho. Entendi. Tá bom. Deixa a mamãe continuar aqui, depois a gente conversa. Então, assim, essa questão da cultura, do que você vai determinar, por quê? O que acontece? Se você criar regra demais, tu não vai conseguir, sabe? Tá sempre relembrando daquelas regras e colocando todas elas em prática. Então, é bom você já determinar antes, entendeu? Quais são as regras que você quer que sejam colocadas e você vai trabalhar por elas até o final. E outras coisas que você não se importa, que você deixa levar, que não é o que você quer para a cultura da sua casa. E tudo bem. E também aí entra quando a gente vai fazer trocas de cultura, né? Quando a gente vai para casa de outras pessoas, ou os amiguinhos vêm para nossa casa, que são culturas diferentes. Como a gente aprender e ensinar para os nossos filhos a respeitar a cultura local, mas ao mesmo tempo obedecendo a palavra, porque a palavra diz o quê? Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Efésios 6:1, a gente sempre fala isso aqui em casa. Então, assim, os filhos têm que obedecer aos pais, independente de onde eles estiverem. Então, assim, se aqui na minha casa eu não gosto que suba no sofá, isso é uma coisa aqui da minha casa. Se eu chego na casa de outra pessoa, tipo a casa da Dani, a Dani pode subir no sofá. Aí eu vou falar pra ela, filha, na casa da tia Dani, você pode subir no sofá porque a tia Dani deixa. E ela é a dona da casa. Beleza? Beleza. Mas se eu virar pra ela e falar assim, filha, mesmo que aqui seja autorizado fazer isso, eu não quero que você faça. Então, obedeça a mamãe.
porque a mamãe é a autoridade, então ela tem que me obedecer no caso. Mesmo, né, envolvendo essa questão cultural, sabe? Eu acho isso assim... eu tô dando um exemplo pequeno, mas existem coisas muito maiores do que isso, entendeu? Que envolve a mesma linha a mesma ideia de raciocínio, né? Dessa questão de autoridade, obediência e tudo mais. Tá, aqui agora que eu entrei naquela questão, Mayara, do que tu falou, das influências das filosofias do mundo que são enganadoras, né? Eu anotei aqui Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Foi bem aquilo que você falou. Esse versículo, cara, acho que ele tinha que estar escrito nos murais da nossa casa, né? Como fala lá em Deuteronômio, que agora eu não lembro exatamente onde, mas que a gente mantenha a palavra de Deus escrita nos umbrais da nossa casa. Então, certos versículos, a gente precisa estar sendo relembrado o tempo inteiro. E esse é um versículo que ele precisa estar, assim, no fundo de tela do nosso celular, sabe? Cuidado para que ninguém vos venha enredar com suas filosofias vãs e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Por quê, gente? Porque a verdade é que as tradições humanas, elas vêm e vão. Costumes humanos, eles vêm e vão. Então, por exemplo, essa questão do feminismo, vem e vai todo o tempo, né? Mas Deus não. O nosso Deus, ele não muda. Né? Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Então, se Deus não muda, eu preciso centrar a minha casa, a minha vida, o meu ensino, nossa filosofia, nossa cultura, num Deus imutável. Por quê? Isso também é uma coisa que a Simone Quaresma falou. O nosso nome, provavelmente o nosso nome, ele vai ser esquecido. Ele vai ser esquecido. Não digo assim nem pelos nossos netos, bisnetos, mas os nossos tataranetos, eles nunca vão lembrar. Por exemplo, meus tataranetos não vão saber da tataravó Raquel, entendeu? Tipo, isso ficou lá para trás. Eu não lembro, não sei o nome dos meus tataravós, dos pais dos meus tataravós, sabe? Então, o nosso nome ele não fica, mas o ensino, se o nosso ensino ele for centralizado no Senhor, em Cristo, isso vai permanecer. Isso é o que fala lá em Provérbios, né? Ensine a criança o caminho que ela deve andar. Mesmo quando for velha, ela não se desviará. E isso tem que ser o nosso foco. O ensino da palavra, o ensino de Deus, o ensino dos mandamentos do Senhor, o ensino da lei do Senhor e o ensino principalmente de quem Deus é. Eu acho que se a gente ensinar para os nossos filhos quem Deus é, o que ele faz, que nosso Deus ele é um Deus agente ainda, porque a gente esquece, a gente acha que Deus agiu lá na Bíblia e que ficou lá para trás. Só que Deus, se ele não muda, ele ainda é o mesmo, ele ainda tem o mesmo poder, ele ainda tem as mesmas características. Então, se a gente manter isso como ensino, eu acho que a gente vai ter sucesso nessa nossa caminhada, sabe? E manter o que é o principal, por todas as nossas futuras gerações. Manter Deus como centro. Se a gente ensinar que Deus é o centro, Deus é o centro, Deus é o propósito, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se a gente manter isso, eu acho que a gente já vai ter mantido o principal. Aí, se a minha filha, se quiserem pular no sofá lá na casa da minha filha, tudo bem, não importa. Se quiserem almoçar num horário diferente, lá na casa dos filhos dela, beleza. São costumes e hábitos culturais daquela família e isso é eles que vão determinar na casa deles. Mas o centro principal não pode mudar, entendeu? Então, acho que bem resumindo nessa questão das filosofias mundanas e tal. Se a gente manter o foco, a gente consegue, mantendo o foco, apagar todo o restante das vozes do mundo que estão no nosso ouvido, entendeu? Se a gente deixar isso bem, bem fixado, né? Aí ele vai dizer também, ele vai dar algumas dicas, 2 dicas, né, na verdade, de como competir e vencer contra o mundo. Então, a primeira é identificar e reconhecer os inimigos espirituais. Página 20. Peraí. Do Instruindo o Coração da Criança. Agora eu vou fazer um paralelo aqui com esse livro aqui, Instruindo o Coração da Criança. Na página 20, ele fala... os cristãos precisam separar tempo para identificar seus inimigos espirituais e avaliar o poder e a influência do inimigo.
A falha nessa questão nos coloca em uma situação de perigo espiritual. Frequentemente, cristãos sinceros alimentam e hospedam o inimigo, que é a cultura secular, e acham que, de alguma maneira, podem controlar a influência sobre sua família. Percebem tarde demais a afirmação de Tiago 4,4. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma coisa é excludente da outra. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Uma coisa automaticamente exclui a outra. Não podemos convidar a cultura secular a entrar em nossas casas e esperar que a sua voz não venha persuadir a nossos filhos. A gente não pode, né? Deixar alguns ensinos entrarem e imaginar que aquilo ali não vai ter influência, porque vai ter influência, né? A amizade no mundo é inimiga de Deus. Não tem como. O que ele fala também nessa questão de influência é muito trabalhada nesse livro aqui. Ele fala direitinho, ele inclusive mostra aqui no final, ele tem um anexo que ele faz um paralelo, ele escreve assim, direitinho. Quais são as ideias do mundo, quais são as ideias da palavra, né? Ele faz esse paralelo, ele mostra direitinho aqui, ó, identifica o inimigo, ele fala aqui. Eu vou falar rapidinho disso daqui, só pra gente para eu acrescentar um pouquinho a vocês isso, desse livro aqui, tá? Primeiro, ele fala, identificar o inimigo. Na nossa cultura predominante, quem é que nos instrui? Quem que nos ensina? Uma coisa muito importante que eu também aprendi com meu pastor nessas aulas que a gente está tendo nesses dias de quarentena. O homem, ele é um ser que ele precisa de um mediador para ele chegar até algum ensino. Para a gente chegar a algum tipo de ensino, para a gente aprender alguma coisa, nós precisamos de um mediador. Nós precisamos que alguém ou algo nos ensine aquilo. Então, se a gente tem essa noção, a gente vai entender que as coisas do mundo, a cultura secular, ela é ensinada por alguém. E a gente identificar esse meio, quem é esse mediador, vai fazer a gente atinar, né, sobre com o que a gente precisa lutar. Então, assim, aqui ele fala, quem é que nos instrui na cultura humanista, na cultura secular? São as celebridades de todos os meios de tipo de entretenimento, os peritos que nos instruem sobre como viver, independentemente de nossos interesses ou necessidades. Esses peritos incluem professores de faculdade, psicólogos, terapeutas, PhD em não sei o que lá. E esses caras acabam tendo pra gente uma autoridade de ensino. Então, eles também são esses mediadores da cultura humanista e da cultura secular. Quem mais? Isso é bem verdade. Eu já fiquei com vontade de ler esse livro. Até, só te atrapalhando um minuto. Tem um professor, enfim, que eu sigo, que ele não é da minha denominação, não tem nada a ver. Inclusive, tem algumas coisas que a gente não acredita em comum. Mas, assim, o ensino dele, ele preza muito por isso. Eu não sei porque hoje as pessoas... eu acho que ele já é doutorado, ele já tem doutorado e tudo mais. Já é doutor. E ele fala, quando eu fui estudar, só por eu ser evangélico, já tem uma barreira. Então, eles acham que eu tenho uma deficiência, sou inferior a eles. E só quem sabe de ciência realmente é quem é ateu. O ateu realmente, ele né, sabe muito mais do que qualquer outra pessoa. Eles são as referências. Isso é muito presente em universidades, faculdades. É isso que você está falando, essas influências. E se a gente entender isso desde cedo, a gente já vai ensinar isso para os nossos filhos antes deles entrarem na faculdade. Entendeu? Porque quando chegar na faculdade, aqui o bicho vai pegar. E é lá que eles vão ser testados, né? Então, eu acho, assim, pra mim, é uma opinião minha, né? Nada bíblico e tal. Mas pra mim, eu tenho que aquele versículo que fala que nós vamos ser sal no mundo, e se o sal perdeu o seu efeito, né, e tal. Pra mim, nós temos que ser sal no mundo depois de nós sermos instruídos. Depois de a gente aprender a ser sal, entendeu? Porque não dá pra você pegar uma criança de 3, 4 anos e colocar na escola e falar pra ela, seja sal lá, minha filha. Sendo que ela não sabe defender o evangelho, não sabe explicar Deus, não sabe explicar muitas coisas que nem ela entendeu como que ela vai ser sal para outras crianças, não é? Então, se a gente ensina desde novo, se a gente, né, identifica quem são esses agentes que nos instruem e a gente vai ensinando a criança a enxergar isso,
quando ela chegar na fase, né, que aí entra numa outra coisa que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas rapidinho, só para eu falar, a questão do ensino clássico, né? O ensino clássico tem a fase da retórica, a fase da gramática, né? Então, quando ele chegar nessa fase da retórica, que é a fase de entender mais as coisas, de utilizar as ferramentas que nós demos lá na base, no início da gramática, aí sim eles vão ter, assim, cacife, vamos dizer, para ser sal no mundo. Mas antes disso, eu fico, como que a gente pode exigir de uma criança de 5 anos que ela seja sal no mundo? É muito mais fácil ela absorver essa cultura humanista, essa cultura secular, do que ela ser sal lá no mundo, né? Então, por isso também que eu sou defensora do homeschool, do ensino domiciliar. Mas então, aí ele vai falando, né, sobre quem é que faz essas instruções no mundo. E aí ele fala uma coisa muito legal, que os publicitários, eles repetem as mensagens deles e eles fazem com que a gente memorize os seus jingles. Tudo isso tem a ver também com a questão do ensino da cultura predominante. E isso é feito sob medida para cada geração. É feito sob medida para cada geração. Quer você tenha 2, 13, 30, 70 anos, os publicitários reconhecem o que atrai o seu público-alvo. É só a gente ver como que o Instagram funciona. É só a gente ver como que o Instagram funciona, o que o Instagram exige para que você tenha... Eu vou logo falar que eu tô com um dilema aí, que eu sou publicitária. Ih, olha aí, ó. Mas não é verdade? Mas é verdade. É verdade. Não é? É todo um estudo, não é, Mayara? É todo um estudo para você entender quais são as necessidades da geração atual, para você atender aquela demanda. E aí, você atendendo aquela demanda, você automaticamente está influenciando aquelas pessoas. Olha, eu vou te dar uma ideia. Usa a tua faculdade, usa o teu aprendizado, usa o teu conhecimento para instruir as crianças de hoje, ou o público de hoje, para caminhar para Deus. Né? Não, é um desafio, porque assim, eu sou gerente de marketing de uma empresa, e um parágrafo bem rápido. E todo o momento, né, a gente é influenciado com algumas ações que a gente precisa fazer, e é uma pressão tão grande hoje em dia com essa questão de ser politicamente correto, e que as marcas precisam se posicionar contra isso, que eu fico numa briga. Então, assim, eu, sendo cristã, eu me posiciono contra várias situações, mas em alguns momentos eu preciso ceder, porque não é a Maíra, é a marca. Enquanto a marca está falando com inúmeras pessoas. Então, é um dilema muito grande no meu trabalho em relação a isso, né? Assim, trabalhar com influenciadores. Eu me nego a trabalhar com alguns tipos de influenciadores, mas eu sei que se eu trabalhasse com esse fulano, em relação à divulgação da minha marca, ser popular, ia dar certo, sabe? Isso é o todo o tempo, é bem difícil para trabalhar o cristão dentro. Eu posso imaginar, viu? Meu Deus. Porque a gente que recebe, a gente percebe já essas coisas, essas diferenças de influenciadores e tal, como você está falando. Então, tem coisas que eu imagino que você deve ficar com os dilemas assim, e agora, né? Eu vou na onda dessa pessoa, pelo bem da empresa, do negócio, sei lá, né? Ou não. Então, nossa, você tem que orar muito, viu? Pedir muito direção do Senhor para você estar nesse meio. E aí entra agora no segundo ponto. O que esses mediadores estão ensinando? Beleza, agora aqui, ó. A mensagem, isso está no livro, lembrando que está no livro do Instruir no Coração da Criança, tá? A mensagem em destaque, a mensagem que mais é pregada é eu. Eu mereço, eu quero, eu vou ser feliz, eu preciso, eu não posso viver sem. Esses mensageiros, esses agentes, né, esses mediadores, eles dizem a nós e aos nossos filhos o que nós devemos pensar a respeito da vida, a respeito deles mesmos, das outras pessoas e de Deus. Essa é a verdade. Então, em todo momento, eles estão inserindo na nossa mente o que deve ser certo aos nossos olhos. Aí entra em cosmovisão. Eles estão querendo incutir em nós a cosmovisão deles, a visão que eles têm de mundo, a visão de certo e errado deles, a visão de destino, futuro, passado e presente deles. Então,
é complicado, porque ele até fala aqui, a cultura predominante tem ensinado aos nossos filhos que a autoridade e os valores tradicionais são repulsivos. Que nem você falou do seu professor. Você fala que você é cristão, em alguns lugares, ser cristão é bem visto. Hoje em dia, inclusive, em alguns lugares, se você fala que você é cristão, eles já falam assim, nossa, fulano, você pode confiar em fulano, né, porque ele é crente. Aí existe até uma ideia de uma áurea santa ao redor dos cristãos, né? Que também tá errado. E já em outros lugares, você ser cristão, diminuir a tua capacidade. É como se você fosse um débil mental porque você é cristão. Você crê em algo irreal, né? Porque isso é a cosmovisão de mundo daquelas pessoas, né? Que estão naquele meio. Então, a cultura predominante tem ensinado aos nossos filhos que autoridade e valores tradicionais são repulsivos. Essa questão de autoridade também, para mim, é uma chave hoje em dia. Quem é a autoridade na vida das pessoas hoje em dia? A autoridade deles são eles próprios. O que eles querem, o que eles desejam, eles são autoridade sobre eles. Não existe submissão a autoridade nenhuma, cara. Nem o presidente mais é respeitado. Entende? Beleza, não concorda com o presidente, não precisa concordar, eu não sou muito política também, eu nem entro muito nessa área. Mas a gente precisa entender que ele é autoridade, cara. Precisa existir um de respeito. Não existe mais. Nossa. É verdade, Raquel. Não é? A cada geração, as crianças exigem mais incentivos para cooperarem com as autoridades. Olha isso. A cada geração, as crianças da nova geração, elas exigem no sentido de, se você não faz isso, eu não te respeito. Né? Elas exigem incentivos para que elas possam cooperar com as autoridades. Então, assim, exigem que pense de tal forma, exigem que haja assim. Pô, cara, você não tem que... A pessoa que é autoridade sobre você, ela não precisa pensar igual você para você respeitar ela, né? E aí, isso a gente tem que ensinar dentro de casa. Isso cai sobre nós. Isso é ensino dos pais, entender a questão de autoridade. Mesmo que os pais não concordem com as autoridades, elas foram instituídas por Deus. Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos a palavra. Lembra? Deus, a palavra é o centro. Se Deus é o centro, a palavra de Deus é o centro. E a palavra de Deus nos diz para respeitar e entender, acatar, que Deus colocou aquelas autoridades sobre nós. Nós precisamos... Nem só acatar, né? Orar e pedir para que dê certo, né? Mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde. Eu particularmente, eu não concordo com muitas coisas que o nosso presidente fala. Mas eu falo que ele é o nosso presidente porque ele é o nosso presidente. Essa coisa de ele não é o meu presidente, não me representa. Gente, não tem jeito. Não tem como. Quando ele vai falar para o mundo, ele representa o Brasil. Eu sou brasileira, então ele está me representando. Mesmo que não de uma maneira que eu concorde, sabe? E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Primeiramente com a nossa vida, né? Com a nossa forma. Os jovens são cínicos porque sua cultura inexperiente e astuta os deixa sem valores transcendentes, a não ser o da sobrevivência através de qualquer meio que sirva às suas concupiscências e os desejos do momento. Essa frase aqui é meio complexa de entender, mas ela é bem verdadeira, olha só. Os jovens, eles são cínicos porque a sua cultura, a cultura dos jovens, ela é inexperiente e deixa eles sem valores transcendentes, ou seja, os valores dos jovens de hoje, eles não passam de geração para geração, né? São valores de hoje, do tempo de hoje. A não ser, né, o único valor que eles deixam passar para todo mundo é a questão da sobrevivência. Que você tem que sobreviver de qualquer maneira para satisfazer as suas vontades e os seus desejos do momento de hoje. Isso é o que está sendo ensinado pelos jovens de hoje. É a questão, como ele falou, a mensagem que é pregada hoje em dia é: eu, olhe para mim. Eu preciso, eu mereço, eu tenho que ser independente, né? Então, enfim, vamos acabar com isso que a gente já falou demais. Já estamos rodando em círculo, né? Esse é o primeiro ponto, então, que ele fala nesse livro aqui. Para como a gente competir e vencer contra o mundo. Primeiro, identificando e reconhecendo o inimigo. A gente identificar esses pontos que a gente falou já nos faz ficar com o ouvido mais atento com o que a gente ouve, já nos faz enxergar de uma forma mais criteriosa. Então, não é tudo que nossos filhos assistem,
não é tudo que nossos filhos ouvem, porque o nosso ouvido, o nosso olhar, eles estão refinados, eles estão atentos e treinados para identificar o inimigo, né? O mundo de hoje, né? As culturas de hoje. Ai, já são quase 10 horas. Aqui no horário de Manaus, né? Para vocês são quase 11, então vamos terminar aqui. Segundo ponto. Nós temos que ser habilidosos com a palavra de Deus. Nós precisamos, ele fala aqui também nesse livro, nesse segundo ponto, nós precisamos providenciar instrução bíblica formativa. Vou repetir, nós precisamos providenciar instrução bíblica formativa. A palavra de Deus, ela tem que formar, ela tem que instruir nossos filhos. E nós precisamos ser habilidosos com a palavra de Deus. Cara, é isso que mais tem me feito hoje em dia, estudar teologia, coisa que eu nunca estudei na vida, pra falar a verdade. Sendo bem sincera. Eu nunca fui de me preocupar com grego e hebraico e o que Jesus quis dizer ali. Eu simplesmente ouvia, entendia, o que o pastor me falava, eu aceitava, né? E eu sempre fui assim. Mas hoje em dia, eu tô assim, cara, como que eu vou ensinar a minha filha se eu não souber? Porque eu que tô instruindo ela. Não é o pastor, eu não vou passar essa bola pro professor da EBD, da escola dominical, né? É eu que tenho que ensinar primeiro na minha casa. Então, hoje em dia eu tenho estudado teologia muito por conta disso. Eu nunca fui disso, mas recentemente, pela primeira vez, eu comprei um comentário bíblico, cara. Pra mim, só tinha comentário bíblico em casa quem era pastor. E a verdade é que nós estamos pastoreando também. Então, quando a gente entende isso, a gente se preocupa e corre atrás, né? Pelo menos eu tô correndo atrás. Não tem gente que já tem esses ensinos na cabeça. Eu nunca tive, não. É verdade. Tô tentando também. Não é? Aí ele vai falando sobre a importância da instrução formativa parental. Deus nos chama para instruir os nossos filhos a respeito do que eles devem crer, como eles devem pensar de acordo com as escrituras e como eles devem viver. Cara, eu acho um verdadeiro absurdo a gente dizer para os filhos assim, faça como você quiser, viva como você quiser, você pode ser o que você quiser. Não, eu sou contra isso. Aquilo que a Dani estava falando, que o marido dela, né, fala que as meninas têm que estudar para ser alguém na vida e tal. Ser alguém na vida é ser o que Deus quer que ela seja. Eu creio assim. Né? Precisamos glorificar Deus aonde Deus quer onde Deus precisa que nós estejamos glorificando a Ele. Então, nossas filhas, nós teremos aquilo que Deus quer de nós. Então, às vezes, né, Dani, a nossa ideia de que elas vão estar glorificando a Deus é dentro de casa, cuidando dos filhos. Pode ser que sim. Pode ser que sim. E, na verdade, esse é um chamado para elas, sim. Mas não quer dizer que Deus vai ser glorificado através da vida delas só no lar. Ele vai, em nome de Jesus, ser glorificado no lar, porque esse é o princípio básico e esse é o primeiro de tudo. Mas não quer dizer que vai ser só isso, né? Elas também podem ir para uma universidade, se formar, estar num ambiente de trabalho e ser luz lá dentro, ser sal lá dentro, né? Provérbios 22:6. Por que eu marquei isso aqui? Deixa eu ver por que eu marquei isso aqui. Se eu marquei, é porque é importante. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso daí também tem que estar escrito no umbral da nossa casa. Eu acho que eu vou terminar aqui hoje, gente, por causa do horário. E todo mundo tem que fazer almoço, todo mundo tem que correr com as coisas. Ainda tinha mais metade. Eu acho que eu fiz um estudo bem grande. Eu não imaginei que fosse passar de 1 hora. Mas ainda tinha mais metade de coisa para falar. Mas eu vou parar aqui hoje, terminando nesse segundo ponto de sermos habilidosos com a palavra de Deus. Eu já fiz até a leitura aqui sobre a filosofia mundana, né? Que eu falei para vocês. Dessa questão dos mediadores e tal. E aí, no próximo estudo, a gente continua com as outras terminando as outras influências que a gente falou da primeira estrutura familiar e dos valores familiares. Aí, dentro de valores familiares, a gente falou sobre isso, da questão do mundo e tal, do que o mundo tem pregado, para a gente determinar os nossos valores. Aí, a partir do próximo estudo, a gente volta terminando 3º, 4º, 5º e 6º ponto das influências. E a gente segue a bola a partir daí. Tá bom? Vamos orar? Maiara, você ora pra gente? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Meu nome é Maíra, mas é porque tu estava tão empolgada que eu não quis atrapalhar. Ai, desculpa.
Mas ali é bem normal, porque desde que eu sou criança, as pessoas me leem Maíra. E depois eu falo, não, é Maíra. Ai, desculpa. Mas vamos lá. Não, nem se preocupe, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por esse momento onde a gente pôde aprender um pouco mais de como educar nossos filhos segundo a tua vontade e não a nossa vontade, segundo a vontade da tua palavra, que a gente possa ler, entender e praticar isso em nosso lar, não só nós, como nossa família, nossos esposos, eles possam também ser luz aí para a educação dos nossos filhos. Te agradeço pela palavra que tu colocaste hoje, em nome de Raquel aí, onde ela preparou um texto maravilhoso, onde a gente pôde estudar e conhecer um pouquinho mais, deixar mais claro esse ensinamento, para que a gente consiga vivenciar isso no dia a dia, nas nossas casas. Te peço pela família de cada uma delas, que tu cuide deles, da família, dos filhos, e da minha casa também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, na próxima, gente, deixa a câmera ligada para eu ver vocês. Mesmo que esteja fazendo comida, com as crianças na rua. Vou até ligar agora para você. Isso, é muito melhor. Eu pelo menos vejo alguém, eu consigo falar, não só com o computador. Pronto. Na próxima eu vou deixar. É melhor, né? A Larissa aí no colo. Assim eu mato saudade das minhas amigas, conheço Maíra. Raquel, tu é da onde? Eu já vi tu falando de tantas cidades e eu não... Tu é do Rio? Eu nasci no Rio, mas aí eu fui morar em BH depois que eu casei. Aí eu acabei pegando um para BH. A minha amiga da BH, inclusive, mora em BH, mas também é do Rio. E a Lolô e a Ana são manauaras, a gente mora em Manaus, porque meu marido é militar. Pingando por aí. Pronto. Eu vi ela sempre falando de algum lugar, eu acho que ela deu pelo sotaque, né? Mas aí tinha esse... Ai, que bom que ainda tem alguma coisa pra dizer. Então, pronto. A Maíra e a Dani aqui, ó. Como o nosso estudo hoje? Vamos fazer de 15 em 15 dias? Ficar melhor pra gente, né? Porque toda semana... Tava cortando o áudio aqui pra mim, por isso que eu nem tô falando. Ah, não tem problema, amiga, mas que bom que você conseguiu participar, mesmo estando na rua. Eu vou Pronto, então a gente marca lá o próximo no WhatsApp. Esse finalzinho eu não consegui ouvir. Vai ficar salvo, eu vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Tá ótimo. Dá tchau para as tias. Beijo. Obrigada. Tchau, gente.